Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osni Sayerstad. Estamos no capítulo O Paraíso Negado. Quando o Talibã assumiu o poder em Cabul, em setembro de 1996, 16 decretos foram transmitidos pela rádio Sharia. Uma nova era estava começando. 1. É proibido às mulheres andar descobertas. É proibido aos motoristas aceitar mulheres que não estejam usando burca. Se o fizerem, o motorista será preso. Se mulheres assim forem vistas na rua, suas casas serão encontradas e seus maridos punidos. Se as mulheres vestirem roupas insinuantes ou atraentes, desacompanhadas de parentes próximos do sexo masculino, o motorista não poderá levá-las de carro. Proibição contra a música. Fitas cassetes e músicas são proibidas em lojas, hotéis, veículos e rickshaws. Caso sejam encontradas fitas de música numa loja, seu proprietário será preso e a loja fechada. Se uma fita for encontrada num veículo, ele será apreendido e o motorista preso. 3. É proibido barbear-se. Aquele que se barbear ou cortar a barba será preso até que a barba tenha crescido até o comprimento de um punho. Oração obrigatória. As orações devem ser observadas em horários fixos em todos os distritos. A duração exata da oração será anunciada pelo Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Todo o transporte fica estritamente proibido aos 15 minutos antes da oração. É obrigatório ir à mesquita durante o horário da oração. Se jovens forem vistos em lojas, serão imediatamente presos. 5. É proibido criar pombos e promover rinhas de aves. Este passatempo deve ser reprimido. Pombos usados em jogos e rinhas serão mortos. 6. Erradicação das drogas e de seus usuários. Usuários de drogas serão presos e o vendedor e seu estabelecimento investigados. O estabelecimento será fechado e ambos criminosos, proprietário e usuário, serão presos e punidos. 7. É proibido soltar pipas. Soltar pipas tem consequências nefastas, tais como o fomento a jogos de azar, mortes entre crianças e a ausência dos alunos nas escolas. Lojas que vendem pipas serão fechadas. 8. É proibido reproduzir imagens. Fotos e retratos em veículos, lojas, casas, hotéis e outros lugares serão retirados. Os proprietários destes estabelecimentos devem destruir todas as imagens existentes. Veículos com imagens de seres vivos serão detidos. 9. Estão rigorosamente proibidos os jogos de azar. Os estabelecimentos serão fechados e os jogadores ficarão detidos por um mês. 10. É proibido usar cortes de cabelo no estilo americano ou inglês. Homens com cabelos compridos serão presos e levados para o Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício para cortarem os seus cabelos. O criminoso pagará o barbeiro. 11. São proibidos empréstimos a juros, taxas de câmbio e de transações. Esses 3 tipos de transação financeira estão proibidos no Islã. Caso as regras sejam quebradas, o criminoso ficará preso por um período indeterminado. 12. É proibido lavar roupa à margem dos rios. Mulheres que desobedecerem à lei serão retiradas de maneira respeitosa do local e levadas para suas casas, onde seus maridos serão duramente punidos. 13. Música e dança são proibidas em festas de casamento. Caso esta proibição seja desobedecida, o chefe da família será preso e punido. 14. É proibido tocar tambor. Se alguém for flagrado tocando tambor, o conselho religioso decidirá a punição. 15. É proibido ao alfaiate costurar roupas femininas ou tirar medidas das mulheres. Caso sejam encontradas revistas de moda na loja, o alfaiate será preso. 16. É proibida a prática da bruxaria. Todos os livros sobre este tema serão queimados e o mago ficará preso até se arrepender.
Além destes 16 decretos, foi divulgado um apelo às mulheres em Cabul. Mulheres, vocês não devem sair de suas casas. Caso façam, não devem se vestir como aquelas mulheres que costumavam andar com roupas da moda, muito maquiadas e se exibindo para qualquer homem quando o Islã ainda não chegara ao país. O Islã é uma religião salvadora e determinou que as mulheres devem ter uma dignidade especial. As mulheres não devem atrair a atenção das pessoas nocivas que lhes dirijam olhares maliciosos. As mulheres são responsáveis pela educação e união da família, pela provisão de alimentos e vestuário. Caso precisem sair de casa, devem se cobrir de acordo com a lei da Sharia. Se andarem com roupas da moda, ornamentadas, apertadas e atraentes para se exibir, serão condenadas pela Sharia Islã e perderão a esperança de um dia chegar ao paraíso. Serão ameaçadas, investigadas e duramente punidas pela polícia religiosa, assim como os membros mais velhos da família. A polícia religiosa tem o dever de combater esses problemas sociais e continuará com seus esforços até ter erradicado o mal. Allahu Akbar. Deus é grande. O próximo capítulo fala de ondulante, esvoaçante, serpenteante. Ela a perdia de vista o tempo todo. Uma burca ondulante se parece com uma outra burca ondulante qualquer. Azul celeste por todo lugar. Seu olhar é atraído para o chão. Na lama pode-se distinguir seus sapatos sujos de outros sapatos sujos. Pode-se ver a bainha da calça branca e vislumbrar a bainha dos vestidos vermelho e púrpura por cima. Ela anda pelo bazar olhando para o chão, atrás da burca esvoaçante. Uma burca grávida vem na sua direção, ofegante. Ela precisa se esforçar para acompanhar os passos enérgicos das duas burcas à sua frente. A burca líder para no balcão de tecidos para lençóis. Ela passa a mão dos tecidos, avaliando cores através da rede da burca, negocia com a boca escondida. Seus olhos escuros mal podem ser vistos, são sombras atrás do véu. A burca pechincha, agitando as mãos, o nariz apontando por entre as dobras da rede como um bico de pássaro. Enfim, se decide, tateia pela bolsa e estende a mão com algumas notas azuis. O vendedor mete um tecido branco estampado com flores azul claras. O tecido logo desaparece na bolsa por baixo da burca. Odores de açafrão, alho, pimenta seca e pácora recém-frita penetram o tecido duro da burca, misturando-se ao suor, ao hálito e ao cheiro forte do sabonete. O tecido de nylon é tão fechado que se pode sentir o próprio hálito. Continuam esvoaçando entre as chaleiras de alumínio, barato, de marca russa, apalpam, negociam, pechincham e fecham a compra. A chaleira também desaparece por baixo da burca flutuante. Por cima das panelas, tapetes e escovas, crescendo sem parar. Atrás da primeira vêm outras duas burcas, que param e cheiram, apalpam, prendedores de plástico e braceletes dourados antes de procurarem a burca líder. Ela está parada ao lado de uma carroça com centenas de sutiãs misturados. São da cor branca, bege e cor-de-rosa, de corte duvidoso. Alguns estão pendurados num pedaço de pau, esvoaçando de maneira desavergonhada, como bandeiras ao vento. A burca os apalpa e mede com a mão. Testa o elástico, puxa as taças e, medindo com o olhar, se decide por uma peça resistente que se assemelha a um espartilho. Continuam virando a cabeça em todas as direções para olhar tudo ao redor. Mulheres de burca são como cavalos com antolhos. Só podem ver numa direção. Nas laterais, a rede do véu se fecha, impedindo olhares de soslaio. É preciso virar a cabeça inteira. Outro truque dos inventores da burca. Um homem deve saber quem ou o que sua mulher persegue com os olhos. Após uma série de viradas de cabeça, elas encontram de novo a burca líder num dos muitos becos do interior do bazar. Ela está olhando as rendas, faixas largas e sintéticas, como as bainhas das cortinas soviéticas. Ela gasta bastante tempo nas rendas de cortinas.
É uma compra tão importante que ela até remove o véu para ver melhor, afrontando as exigências do seu futuro marido de não ser vista, pois é muito difícil escolher rendas através de um postigo com rede. Só o vendedor pode ver o seu rosto, que mesmo no ar frio das montanhas de Cabul está cheio de gotas de suor. Shakila balança a cabeça, sorri de modo jocoso e ri enquanto pechincha, e sim, flerta com o vendedor. Sob o azul celeste pode-se ver o seu jogo de sedução. É o que ela faz o tempo todo. Os vendedores no bazar sabem interpretar facilmente uma burca esvoaçante que acena e concorda. Ela pode flertar com um dedo mínimo, com um pé, com um gesto da mão. Shakila encobre o rosto com as rendas, que subitamente não são mais bainhas de cortinas, mas rendas para o véu, a última coisa que faltava para o vestido de noiva. É claro que o véu branco terá rendas. O negócio está feito, o vendedor mede, Shakila sorri e as rendas desaparecem na bolsa por baixo da burca, que novamente é deixada cair até o chão. As irmãs continuam zigue-zagueando dentro do bazar, onde os becos se estreitam cada vez mais. Há uma profusão de vozes, com uma constante zum-zum-zum. Raramente alguém anuncia suas mercadorias. Os vendedores, de modo geral, parecem preferir fofocar com o vizinho, inclinado sobre um saco de farinha ou uma pilha de tapetes, acompanhando o movimento do bazar. Os fregueses compram o que querem mesmo. Não importa o que os vendedores façam. Parece que o tempo parou no bazar de Cabul. As mercadorias são as mesmas da época de Dario da Pérsia, andava por ali 500 anos antes de Cristo. Em grandes tapetes a céu aberto ou em bancas estreitas, as maravilhas e as necessidades se alternam, sempre reviradas e apertadas por dedos exigentes. Nozes de pistache, abricó seco, uvas passas brancas estão à mostra nos grandes sacos de tecido grosso. Em carroças caindo aos pedaços, há pequenas frutas híbridas de lima da Pérsia e limão galego, com casca tão fina que se pode comê-las sem descascar. Numa barraca há galinhas cacarejando, retorcendo-se dentro dos sacos. Na banca do vendedor de temperos há pimenta malagueta, caril e gengibre em grandes montes. O vendedor de temperos é quase sempre também curandeiro, oferecendo ervas secas, raízes, frutas e chá. E com a perícia de um médico explica como podem curar tudo, das mais simples às mais misteriosas doenças. Coentro fresco, alho, couro e cardamomo. Tudo se mescla ao cheiro do esgoto do rio, a fétida e ressecada veia que divide o bazar em duas partes. Nas pontes sobre o rio há ofertas de chinelos de pele de carneiro, algodão, a granel, tecidos num caleidoscópio de cores e estampas, facas, pás, enxadas. Há também alguns produtos que ainda não eram conhecidos na época de Dario. Mercadorias contrabandeadas como cigarros de nomes exóticos como Pleasure, Wave ou Pine. E Coca-Cola pirata do Paquistão. Nem mesmo as rotas do contrabando sofreram alterações durante os séculos. Elas seguem por sobre o desfiladeiro de Khyber, no Paquistão, ou através das montanhas do Irã. Uma parte da muamba é trazida por jumentos, outra por caminhões. Nas mesmas trilhas por onde a heroína, ópio, haxixe são contrabandeados para fora. O valor da moeda é sempre atualizado. Os cambistas ficam enfileirados vestindo túnica e turbante com pilhas de notas azuis do Afeganis. 35.000 Afeganis por $1. Um homem vende aspiradores de pó da marca National. Ao lado vende-se a marca Naution. Pelo mesmo preço. Mas tanto o original como a cópia vendem pouco. Como os fornecimentos de energia elétrica instável em Cabul, a maioria lança mão da vassoura mesmo. Os sapatos continuam sua andança de lama. Vêem-se sandálias marrons, sapatos sujos, sapatos pretos, sapatos gastos, outrora bonitos, e sapatos de plástico cor-de-rosa com lacinhos. Há até sapatos brancos, uma cor proibida pelo Talibã, aos sapatos, por ser a cor da bandeira deles.
O Talibã também proibiu sapatos com saltos duros. O som dos sapatos femininos nos poderia distrair os homens, mas agora os tempos mudaram e, se fosse possível ouvir o som dos passos na lama, o bazar inteiro seria uma cacofonia de cliques e claques. Às vezes, até se podem ver unhas de pé pintadas aparecendo por baixo da bainha da burca, outro sinal de liberdade. O Talibã proibiu o esmalte de unhas e suspendeu a importação do produto. Algumas mulheres desafortunadas tiveram a ponta dos dedos, ou todo o dedo do pé cortado, por terem transgredido essa lei. A liberação da mulher nessa primeira primavera pós-Talibã ainda não foi muito além da bainha lamacenta da burca, ficando no nível dos sapatos e esmaltes de unha. Não que não haja quem esteja tentando. Várias associações de mulheres foram criadas depois da queda do Talibã. Mesmo diante do regime Talibã, havia associações organizando escolas secretas para moças, para orientar mulheres sobre higiene, ou dando cursos de alfabetização. A grande heroína do tempo do Talibã era a ministra da Saúde de Karzai, Suhaila Sediq, a única generala afegã. Ela manteve o ensino de medicina para as mulheres e conseguiu reabrir a ala feminina do hospital onde trabalhava, depois de ter sido fechado pelo Talibã. Como uma das poucas mulheres ao Cabul durante o regime Talibã, ela se negava a usar a burca e contou como conseguiu. Quando a polícia religiosa veio com seus bastões para me bater, eu levantei o meu para reagir. Então eles abaixaram os deles e me deixaram ir. Mas mesmo a Suhaila raramente saía durante o regime Talibã. Ela era levada de carro para o hospital todas as manhãs, embrulhada num chale preto e trazida de volta à noite. As mulheres afegãs perderam a coragem, ela disse com amargura após a queda do Talibã. Uma associação de mulheres tentou organizar uma passeata na semana seguinte ao acontecimento. As mulheres se reuniram de salto alto e chinelos numa esquina em Microrayon pela entrada da cidade. A maioria se atreveu a tirar a burca da cabeça, mas as autoridades puseram fim à passeata, alegando não poderem garantir a segurança das mulheres. Todas as vezes que tentaram se reunir foram impedidas. Agora, as escolas para moças foram reabertas, os jovens lotam as universidades e algumas conseguiram seus empregos de volta. Foi lançada uma revista semanal feita por e para mulheres e Hamid Karzai não deixa escapar nenhuma oportunidade de falar sobre os direitos femininos. Várias mulheres se destacaram durante a Assembleia Legislativa Loya Jirga, em junho de 2002, as que falaram mais livremente foram ridicularizadas pelos homens de turbantes na sala, mas não desistiram. Uma delas exigiu um ministro da defesa do sexo feminino e recebeu muitas vaias. A França tem, argumentou ela. Mas, para a grande massa, pouco mudou. Nas famílias, a tradição é tudo, são os homens que decidem. Apenas uma minoria de mulheres de Cabul largou a burca, e a maioria nem sabe que os seus ancestrais, mulheres afegãs do século passado, desconheciam esse traje. Foi durante o regime do rei Habibullah, entre 1901 e 1919, que a burca foi introduzida. Ele impôs a 200 mulheres do seu harém o uso da burca, para que não tentassem outros homens com seus belos rostos quando estavam fora dos portões do castelo. O véu que cobria tudo era de seda e com bordados elaborados, e as princesas do Habibullah tinham até burcas bordadas com fio de ouro. Assim, virou um traje para a classe alta, mas para protegê-las dos olhares do povo. Nos anos 50, o uso da burca já era difundido no país inteiro, principalmente entre os ricos. A burca também tinha opositores. Em 1959, o primeiro-ministro Príncipe Daoud
Chocou o país ao aparecer na comemoração do Dia da Pátria com sua esposa sem a burca. Ele tinha persuadido o irmão a deixar sua esposa fazer o mesmo e pediu aos ministros que jogassem fora as burcas de suas mulheres. Já no dia seguinte, podiam-se ver várias mulheres nas ruas de Cabul com sobretudos, óculos de sol e um chapéuzinho. Mulheres que antes andavam totalmente encobertas. Já que o uso da burca tinha começado nas esferas mais altas da sociedade, foram elas a abandoná-las primeiro. O vestuário, porém, havia se tornado um símbolo do status quo entre os pobres, e muitas empregadas e criadas jovens passavam a usar as burcas de seda de suas patroas. Primeiro, foram apenas os pastuns reinantes que cobriam suas mulheres, mas depois outro grupo étnico começaram a usar o traje. Mas o príncipe Daud queria banir a burca do Afeganistão. Em 1961 foi criada uma lei que proibia o uso por funcionárias públicas. Foram aconselhados a se vestir no estilo ocidental. Levou vários anos para que a lei fosse seguida, mas praticamente não havia professor ou secretário do Estado que não andasse em saia e blusa, enquanto os homens vestiam ternos, as mulheres sem burca corriam atrás porém o risco de levar uma bala na perna, ou de se fundamentalistas de jogarem ácido no rosto. Quando veio a Guerra Civil, a Cabul ganhou um regime islâmico. Cada vez mais as mulheres se cobriram. Com o Talibã, todos os rostos de mulher sumiram. E sumiram nas ruas de Cabul. Os sapatos da burca líder desaparecem entre outros sapatos, numa das pontes estreitas sobre o rio ressecado. As sandálias das irmãs vêm um pouco mais atrás, presas entre as pessoas, só precisam seguir o fluxo da multidão. Procurar pelos sapatos não é possível, muito menos para parar ou se virar. A burca estão espremidas entre outras burcas e homens com mercadorias da cabeça, sobre os braços ou nas costas. Elas nem podem mais ver o chão. Do outro lado da ponte, 3 burcas estão à procura uma das outras. Uma com sapatos pretos, calçados de renda e branca e uma bainha de vestido vermelho e púrpura, a outra com sandálias de plástico marrom e bainha preta, e a última silhueta, a mais esbelta, de sapatos de plástico cor-de-rosa, calças e bainha esbelta, bainha lilás. Elas se encontram e levam o olhar para consultarem a burca líder, as que conduz para uma loja de verdade, com vitrines e peças expostas. Numa área periférica do bazar, ela quer uma colcha para a cama e já se apaixonou por uma cor-de-rosa chamada Paris. Travesseiros com franjas, bordados com corações e flores acompanham a dura e transparente Product of Pakistan. Bem escrito na sacola embaixo de Paris e de novo a foto da Torre Eiffel. Aloe White Block Cream está escrito na caixa, o resto do texto está em mandarim. Shakila passa o rosto e fica parecendo que levou algum tempo. A cor original transparente por baixo do creme, resultando no marrom claro manchado. O creme miraculoso também é colocado na bolsa, já bem cheia. Rindo, as 3 irmãs prometem que vão voltar todas as vezes que forem se casar. Os assentos do traseiro do ônibus são reservados para as burcas ou bebês e suas bolsas. As burcas são puxadas em todas as direções e se prendem e são pisadas. Elas têm que ser erguidas de uma hora de sentar, para que as mulheres possam
ajeitar suas roupas compridas. Elas se espremem no banco com sacolas de colo e embaixo das pernas. Não há vários bancos reservados para as mulheres, e assim como as outras soburcas, numa confusão, braços, sacolas e sapatos. As 3 irmãs descem exaustas quando o ônibus para em frente à sua casa bombardeada. Elas flutuam para o centro do apartamento fresco, tiram as burcas por cima da cabeça, penduram-nas nos respectivos pregos e respiram aliviadas. Readquirem os rostos que as burcas roubaram. Bem, termino aqui então na página 116. Tchau, tchau.